Em seu 17º ano de ações, o projeto de extensão Fórum de Debates, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz, realizou no dia 7 de outubro o Fórum de Debates, as reformas educacionais no contexto atual, com o tema Plano Nacional de Educação, articulando os planos municipais de educação nos municípios da região. O evento reuniu pesquisadores, gestores públicos, docentes da educação básica e superior e demais segmentos da sociedade. Confira agora, na íntegra, a palestra de abertura realizada pelo professor Roberto Lerrer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Iniciar agradecendo infinitamente a Neuza a possibilidade de estar no Fórum de Debates. Todos vocês estão de parabéns por ter construído ao longo de 17 anos um fórum que se dedica a pensar as questões da educação e particularmente se dedica a pensar a problemática da educação diretamente dialogando com os problemas reais que vivemos nos municípios, né, no cotidiano das escolas, enfim, nos dilemas das políticas que nós temos no chão da escola, né, e manter um espaço de reflexão sistemático, de maneira permanente, né, já desde a LDB, não é pouca coisa nesse país, né? Então, Neuza, parabéns para você. Eu sei que não é uma felicitação pessoal, ela é coletiva, mas por tudo que representa a construção desse fórum. Inicialmente, eu vou tentar fazer uma reflexão de natureza mais geral sobre o que é o Plano Nacional de Educação em termos de política pública. Nessa reflexão, eu vou exercitar o que o filósofo italiano Antonio Gramsci diz que é decisivo para a política, é o pessimismo da razão, que nós temos que, ainda que muitas vezes de forma dolorosa, fazer uma análise crítica da realidade. E isso não é fácil para ninguém fazer. Mas conjugar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Ou seja, a crítica sempre é uma crítica para nós transformarmos e mudarmos a realidade. O Plano Nacional de Educação é um instrumento previsto na Constituição Federal e que deveria ter sido elaborado, que é o primeiro plano pós-constituinte, como um plano que possibilitasse a materialização daquilo que está na Constituição Federal como grandes orientações para a educação brasileira. E com muitas dificuldades, com derrotas, com limitações, nós conseguimos avanços extraordinários na Constituição de 88. É importante lembrar que a Constituição de 88, ela foi elaborada para muitos como se fosse um raio em céu azul, usando uma expressão do mar. Porque na Europa, nos Estados Unidos, Japão, as políticas neoliberais já estavam avançando de forma feroz sobre os direitos sociais e sobre a educação pública. E no caso brasileiro, nós estávamos afirmando que a educação é um direito de todos que têm um rosto humano e um dever do Estado. Nós estávamos afirmando o princípio da gratuidade. Nós estávamos afirmando o princípio da autonomia universitária. Nós estávamos afirmando o princípio de que a rede pública deveria ser organizada a partir de uma gestão democrática. Nós estávamos afirmando que os trabalhadores de educação deveriam ter uma referência geral de carreira
que fosse nacional e que deveriam ser, no caso do trabalho na rede pública, deveriam ser servidores públicos. E isso não é pouca coisa. A ideia de que os professores deveriam ser servidores do público dizia respeito a algo extraordinário. Protagonismo intelectual dos professores e dos trabalhadores da educação deveria ser protegido, de modo que nenhum professor pudesse ser demitido, perseguido, assediado por convicções teóricas, filosóficas e culturais. A escola pública, portanto, estava agora, a partir da Constituição de 88, referendada como um valor e um princípio organizador da nação brasileira. E isso, insisto, não é pouca coisa. Não foi pouca coisa. Para dar materialidade a esses valores tão importantes, a esses princípios ordenadores da nação brasileira tão importantes, era necessário um Plano Nacional de Educação. E a Constituição faz explicitamente a previsão de que, concluído o processo da Constituição, fosse aberto o processo da elaboração de um plano. O que seria um plano? Plano é um instrumento de política pública que tem a natureza de ser operativo, de colocar em prática, de efetivar, de fazer acontecer o que está consignado na Carta Magna como orientação para a nação brasileira que diz respeito à educação pública. Após a Constituinte de 86, 87, 88, mas notadamente 87, 88, nós educadores, saímos muito fortalecidos politicamente com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que foi o sujeito coletivo, foi a nossa voz coletiva que permitiu esses avanços na Constituição Federal. E concluído o processo da Constituição, de elaboração da Constituição de outubro de 88, toda a discussão era, bom, o que fazer, qual seria o próximo passo para a organização da educação. É importante destacar que, naquele momento, os setores já, digamos, que haviam incorporado os princípios neoliberais, tal como estava na ideologia no período de Reagan, Thatcher, Helmut Kohl, esses setores neoliberais que estavam presentes na Câmara dos Deputados, entendiam que o Estado não deveria se miscuir na educação. O Estado não deveria entrar no debate, na regulamentação do conjunto da educação, porque isso feriria a autonomia dos municípios, dos estados, e porque isto, particularmente, iria tolher a liberdade da livre iniciativa na educação, ou seja, iria criar obstáculo para a livre iniciativa na educação. Esse foi um ponto importante de derrota na Constituição, o artigo 209, que, de fato, permitiu a afirmação de que a educação é aberta, é livre, à livre iniciativa. Uma primeira grande questão é se haveria uma lei que iria explicitar aquilo que estava como orientação geral na Constituição e estabelecesse as diretrizes e bases da educação nacional. O Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública entendia que era necessário, sim, estabelecer uma lei de diretrizes e bases que pudesse harmonizar a Constituição com os novos horizontes pretendidos para a educação pública brasileira. A LDB que existia, que estava em vigor, foi a LDB de 1961, que foi uma derrota terrível para a educação pública. Foi em 61 que prevaleceu o substitutivo do Carlos Lacerda, que privilegiava a educação privada no Brasil, impediu a criação de um sistema público de educação, enfim, que possibilitasse a organização da educação pública liberal
pública, gratuita, laica, enfim, obrigatória, né, aqueles valores liberais, não foram possíveis em 61, e ela foi ainda deformada por duas outras leis que alteraram aspectos da LDB. A Lei 5.540, que é a chamada Lei da Reforma Universitária, na verdade, contra a Reforma Universitária, né, a Reforma de 68, e, em especial, para nosso caso, a Lei 5.692 de 1971, que reorganizou aspectos da educação pública brasileira, particularmente aqui eu me refiro ao fim do primário e do antigo ginasial, com a criação do ensino fundamental, no caso, ainda com 8 anos. Isso é uma mudança, sem sombra de dúvida, que melhor organizou a educação brasileira, mas com um peso adicional e com um fardo histórico adicional, que foi a tentativa de impor uma profissionalização compulsória, tanto do ensino fundamental, como especialmente do ensino médio. Então, tínhamos ainda a Lei 5.692, que, embora tenha sido modificada um pouco depois, isso tudo criou um ordenamento para as diretrizes e bases no Brasil que era incompatível com a Constituição. Daí porque o grande embate no início da década de 90 foi o embate pela Lei de Diretrizes e Bases, de onde surge, inclusive, este fórum. É importante destacar que, no contexto da luta pela Lei de Diretrizes e Bases, se confrontou, de um lado, uma concepção trabalhada pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que reunia sindicatos, entidades acadêmicas, estudiosos, movimentos da sociedade política, né? A Undime participou durante um bom tempo, com sede, enfim, havia um protagonismo também de setores da sociedade política, mas com uma prevalência e com um vigor de participação e de protagonismo que vinha das entidades, dos movimentos que vinham fazendo resistências às políticas de educação desde o momento das lutas da chamada redemocratização no Brasil. O que é importante destacar é que, para o Fórum, era necessário estabelecer diretrizes e bases que permitissem dar consequências e orientações mais precisas para a organização da educação brasileira a partir daqueles grandes princípios orientadores da Constituição Federal. Não vou ter tempo de falar sobre a LDB, mas nós fomos derrotados, e é importante lembrar que o Fórum foi derrotado no processo da Lei de Diretrizes e Bases. A Lei 9694, a lei que prevalece, a Lei de Diretrizes e Bases, ela resulta de uma derrota do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. E a vida real nos confirma que o Fórum estava correta nas suas proposições sobre a educação brasileira e que a LDB não permitiu o avanço da escola pública no Brasil, não permitiu a organização do Sistema Nacional de Educação, não permitiu a construção de condições materiais objetivas para o financiamento da educação brasileira, não permitiu a organização da carreira dos professores, da condição de dignidade salarial, enfim, dos trabalhadores da educação, da necessária infraestrutura, enfim, de uma escola pública e, sobretudo, não possibilitou a garantia de que cada criança, de cada jovem brasileiro, ou não brasileiro, não importa, que frequenta uma escola pública no país, pudessem ter acesso ao que é mais generoso da humanidade, que seria compartilhar a ciência, a cultura, a arte, a tecnologia para todos que têm conhecimento. Era isso que queria essa escola. Fomos derrotados na LDB. Prevalece um projeto feito por Cardoso. Este projeto contou com a participação, infelizmente, do Darcy Ribeiro. E tivemos uma LDB que Luiz Antônio Cunha, professor da minha instituição, amigo, dizia que era uma LDB minimalista, insípida, inodora e incolor. Ou seja, uma LDB invertebrada, que não permite organizar a política de uma forma construtiva.
Daí porque o grande embate, depois de 96, foi o embate pelo Plano Nacional de Educação. Já estava atrasado, já deveria ter sido aprovado. E o Fórum, avaliando por que foi derrotado, entendeu que deveria ampliar o protagonismo das escolas, dos professores que estão no cotidiano das escolas, dos estudantes, de movimentos sociais, e que não dava mais para manter as lutas do Fórum em defesa da escola pública apenas com as coordenações das entidades acadêmicas, alguns intelectuais da área da educação, dirigentes dos principais sindicatos, né? Teríamos que ter um protagonismo mais vivo da base, e para isso convocamos o primeiro Congresso Nacional de Educação, em 96 ainda, já sabíamos que teríamos derrotado no LPB, e nesse primeiro Congresso Nacional de Educação, realizado em Belo Horizonte, com 5 mil e poucos representantes de vários movimentos, etc., foi um ponto muito importante. A avaliação era de que deveríamos elaborar nós mesmos, educadores, trabalhadores da educação, sociedade político-democrática, enfim, os setores comprometidos, vários municípios participaram, secretários de educação, e que deveríamos elaborar uma proposta dos educadores para o Plano Nacional de Educação. E fizemos isso ao longo dos anos de 96. Para 97 aprovamos no segundo congresso um Plano Nacional de Educação proposto à sociedade brasileira, que foi o primeiro projeto de plano aprovado ainda em 2000. Cardoso, percebendo que o plano que existia, o único plano que existia, era um plano que iria fortalecer a escola pública, definia quantitativo de recursos, inicialmente 7% do PIB, para alcançar 10% do PIB, daí de onde vem a história dos 10% do PIB, vem do CONED, e ao fim do plano chegássemos aos 10% do PIB, para que, de fato, pudesse haver uma política pública que reorganizasse e viabilizasse a criação de um Sistema Nacional de Educação Pública. Em nenhum momento alimentamos a expectativa de que esse plano seria vitorioso. Sabíamos que a correlação de forças no Congresso levaria esse plano a ser derrotado, como acabou sendo derrotado. Mas era muito importante elaborar um plano para que aquilo que foi a luta generosa dos trabalhadores da educação, da juventude, nos anos 90, apontando a resistência dos professores, dos estudantes, às políticas que compreendem que a educação no setor de serviço é algo que deve ser pensado muito mais como uma mercadoria, né? Como um bem prático que a gente deveria garantir para as crianças e para os jovens, para que ficasse claro que houve luta, que havia outros projetos e que os educadores não conjugavam, não tinham comunhão com aquele projeto que não era generoso para a educação brasileira. Nós tínhamos outro projeto, esse sim um projeto que afirmasse o direito à educação pública, capaz de assegurar a cultura, a arte, a ciência, enfim, de uma forma generosa para todos, a juventude, as crianças, os adultos do país. O plano aprovado, o primeiro PNE aprovado, né, que é a Lei 10.172 de 2001, ele foi aprovado como um plano que, na realidade, institucionalizava as políticas de Fernando Henrique. Ele colocava os governos sempre fazem, né? Fazem a reforma igual um salame, né? Cheio de fatias, fininhas. Faz aqui um programa, faz outro programa, aqui uma diretriz curricular, aqui uma política de avaliação, ali uma política disso, ali uma política daquilo. Enfim, o PNE acabou tentando sistematizar como a LDB já havia feito em grande parte em 96. Mas eles tiveram uma derrota. A derrota foi os 7% do PIB, que eles não conseguiram tirar do parlamento. Ou seja, o parlamento, quando vota o plano de 2001, vota com 7% do produto interno bruto, que não eram os 10% que nós queríamos, mas naquele contexto significaria praticamente dobrar os recursos. Quando a lei do plano foi aprovada, Cardoso vetou o 7%.
E com isso nós ficamos diante de uma situação parecida com aqueles filmes B que a gente vê às vezes na televisão. Eu gosto dos filmes que parecem os mortos-vivos, né? Que o Kim Pyro, eles não morrem nunca. Enfim, o PNE virou isso, um morto-vivo, porque nós tínhamos um plano que existe, enfim, tem materialidade, é uma lei, ordena, né? Enfim, mas não tem efetividade. Por que não tem efetividade? Porque não explicita recursos e responsabilidade. Na prática, o que acontece? Os municípios ficam reféns de políticas ad hoc e ficam com o abacaxi na mão. Em que sentido o abacaxi na mão? Ficam numa conta, de modo que, mesmo com a criação do Fundef, se examinarmos o per capita do Fundef na Federação Brasileira, nós vamos ver que, de estado para estado, o Fundef é completamente distinto. Tinha estado que recebia o dobro do outro de per capita do Fundef. Isso significa que quem está no cotidiano da escola e da Secretaria de Educação está com um problema enorme, porque temos agora uma municipalização que está sendo induzida, conforme foi lembrado, tem aqui o Fundef, induz a municipalização, mas, objetivamente, tínhamos grandes problemas nisso, porque não há, de fato, uma definição para o financiamento que não fosse uma redistribuição de recursos pré-existentes nos Estados. A União não complementa recursos no contexto do Fundef. E digo mais, não está complementando, como deveria, os recursos do Fundef. Porque ano passado, 2013, a União repassou 3,6 bilhões para a conta do Fundef, quando deveria ter passado pelo menos 11 bilhões de reais. Então, este é o grande problema que existiu já no Fundef, como adicional. E eu creio que aqui isso é uma realidade para muitos municípios, no Rio de Janeiro de que nós temos municípios com poucos habitantes. Nós temos municípios pequenos. Se tem poucos habitantes, poucas crianças na faixa da escolarização, seja no Fundef ou seja no Fundeb, nós temos o quê? Poucos per capita. Se temos poucos per capita, temos pouco recurso. Municípios paupérrimos são doadores, são municípios que muitas vezes estão depositando dinheiro na conta do Fundef ou do Fundef antes, porque tem um número pequeno de estudantes. Vejam a lógica liberal que está colocada na ideia desses fundos, que não existem escolas, não existe rede pública, existem indivíduos. Eu conto cabeças. É uma forma fundamentalmente equivocada de financiamento. Porque o financiamento tem que garantir o que é uma escola pública de boa qualidade. O que nós precisamos para ter uma boa escola? Precisamos ter espaço de leitura, precisamos ter laboratórios, precisamos ter bibliotecas, temos que ter quadras, temos que ter espaço, enfim, são as coisas básicas de uma escola. Né? Então, o plano aprovado em 2001, ele não resolveu esses problemas e não definia recursos. E a política de financiamento é, naquele contexto, ainda o Fundef, que viabiliza a educação infantil, o ensino médio, enfim, dentro daquela situação trágica que a gente conhece. Daí porque a ideia de um novo plano de educação já vinha sendo expectativa de muitos setores, mas agora com uma dificuldade adicional. O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública já não tinha a mesma unidade, a mesma capacidade de reunir setores que tinha no contexto da Constituinte, da LDB e do primeiro Plano Nacional de Educação. O fórum já estava fragmentado, havia divergências, particularmente as divergências foram se acentuando com algumas opções de política do governo Lula, particularmente eu me refiro à ideia de compra, aquisição de vagas do setor privado, isso foi o primeiro motivo de conflito. Várias entidades aceitaram, outras aceitaram, enfim, o fato é que
o Fórum Social Mundial de 2005, o Fórum, na prática, deixa de existir como um espaço articulador de todos os setores que dependem da escola pública no Brasil. E isso nós pagamos um custo para o governo muito alto por isso ter acontecido em 2005. Observem que este morto-vivo, que é o primeiro Plano Nacional de Educação, ele foi exoticamente substituído na prática pelo Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007, PDE, que foi instituído por meio de um decreto. E nós tivemos uma situação sui generis no Brasil, que é a substituição de uma lei por um decreto, algo que, de certa forma, inova, né, a análise jurídica de política pública. É a primeira vez que nós vimos que, de fato, uma lei deixou de existir por conta de um decreto. Quem chama atenção para isso é o professor Dermeval Saviani, da Unicamp, que fez um belo texto mostrando que, na realidade, o PDE tem programas importantes, não tem dúvida disso, mas são programas isolados, que são um conjunto de ações onde nós perdemos a ideia de plano. E dentro do PDE nós temos pontos que são positivos e temos pontos que são muito negativos, que vão instituindo isso que, novamente, Saviani chamou de uma pedagogia de resultado. O que era pedagogia de resultado? Que tudo agora está referenciado em cumprir metas. Bateu a meta, vai para o céu. Não bateu a meta, vai para o inferno. Essa é a ideia geral. Qual é o problema de bater meta dentro da escola? Estamos trabalhando com um pressuposto inaceitável. Qual é o pressuposto? De que toda a questão educacional se esgota na sala de aula. E isso, vejam, não são apenas os autores do pensamento crítico, do campo do marxismo ou outros campos teóricos críticos. Até mesmo correntes neoclássicas, até a escola de Chicago, que é o berço do pensamento neoliberal, autores, economistas neoclássicos sustentavam que o que ocorre fora da escola interfere dentro da escola, é um consenso. E é óbvio que isso acontece, é óbvio. Uma coisa que estávamos conversando aqui antes, uma coisa é alfabetizar uma criança cujos pais são professores da universidade, professores de educação básica, que lidam com livros desde que abriu a primeira manifestação na vida, já abriu um livrinho, interage o tempo todo com mediações simbólicas. É óbvio que essa criança tem condições distintas de aprendizado em relação a crianças que os pais são analfabetos, que no cotidiano vivem situações de adversidade, enfim, contexto de violência. Não é fácil você morar numa cidade como o Rio de Janeiro, em que, quando a polícia entra em favela, 5, 6, 7 crianças são mortas. Entendeu? Então, o que é o cotidiano de pessoas que vivem em faixas que parecem pior do que guerra? Você não sabe nem o motivo pelo que aquilo está acontecendo. O aprendizado dessas crianças não é o mesmo. Não é o mesmo se a criança entrou com 2 anos numa creche, 1 ano e meio entrou numa creche, e quando chega a classe de alfabetização, ao primeiro ano, ela já tem 3 anos de escolaridade. Porque uma coisa é uma creche que está em determinadas áreas da cidade, e outra coisa são as creches que, digamos, crianças de classe média estão vivendo, que têm intencionalidade formativa, enquanto que outros são muito mais de assistência social. Enfim, as diferenças sociais, isso os neoliberais reconhecem, são determinantes para o aprendizado da criança. O que é a lógica da pedagogia de resultado? Que isso ocorre exclusivamente dentro da escola e essencialmente dentro da sala de aula. Não bateu meta, ou o professor foi incompetente, ou o gestor da escola foi incompetente, ou tudo isso combinado com o gestor municipal que também não foi competente. Observe os termos da Lei de Responsabilidade Educacional do plano aprovado agora. O plano que foi aprovado agora, esse plano, na Lei 13.005, agora de 2014. O que diz a Lei de Responsabilidade Educacional? Que o gestor municipal vai ser penalizado, não é se não cumprir com os pagamentos devidos, com repasse dos 25%, não. Vai ser penalizado, pode inclusive se tornar inelegível se não cumprir a meta. É isso que está escrito no plano. Se não bater a meta, lamento. Pode se tornar um prefeito inelegível. Sim, mas como que nós vamos conseguir melhorar a meta se
a educação por si só não é capaz de alterar as condições objetivas onde ocorre o aprendizado. Então nós temos uma situação, digamos, instituída já pelo PDE, que altera uma perspectiva de educação que é estranha à escola pública brasileira. Não é da tradição do debate da educação pública e não é da tradição do debate de todo aquele conhecimento que foi produzido por entidades como a ANFOP, como a Undime, como até o próprio CONSED, historicamente, como pesquisadores do INEP. Isso não é uma agenda que veio da educação. Esta agenda veio do movimento empresarial. Quem fez essa agenda no Brasil? E, aliás, aqui o Fernando Haddad foi de uma sinceridade comovente, porque ele reconhece isso no texto. Ele diz, o PDE, ele tem o nome Compromisso Todos pela Educação, porque ele tem como objetivo implementar as metas e diretrizes do movimento Todos pela Educação. Eu desafio todos vocês, eu sempre falo isso em debates, a abrirem os jornais e verem o que saiu de matéria educacional de circulação nacional nos últimos 5, 6 anos, e eu duvido que pelo menos a metade dessas matérias não vai citar algum dos organizadores desse movimento Todos pela Educação. Não se escuta uma Neuza, que está aqui, não se escuta o secretário de Educação, não se escuta um representante da... Não, se escuta o porta-voz do movimento empresarial. Quem é o movimento Todos pela Educação? Aparece uma porção de gente legal, alguns amigos, simpáticos, etc. Mas o Todos pela Educação é o PIB, é o Produto Interno Bruto Brasileiro, são os bancos, o agronegócio, as grandes corporações da mídia, o agronegócio, frações industriais, e daí nós podemos perguntar, mas o que eles tanto querem com a educação? O que os donos do dinheiro e do poder querem, afinal de contas, com a educação pública? Por que eles estão tão mobilizados para definir uma agenda, né, interferir na política do Estado? Né? O texto do Haddad é absolutamente claro, ele diz, estamos implementando a agenda do movimento Todos pela Educação, por isso tem esse nome. Por quê? O Todos pela Educação tem um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? A educação, elegível pública, não tem qualidade. E essa palavra virou inferno. Por que a palavra qualidade virou inferno? Porque não sabemos exatamente o que eles estão entendendo por qualidade. Então temos que investigar o que eles falam sobre qualidade. E a conclusão que nós podemos chegar é que a qualidade tem a ver com características chamadas competências. E as competências seriam atributos da mente humana capazes de aplicar conhecimento. É importante destacar que não há consenso, e longe disso, sobre a cientificidade da noção de competência. Nenhuma das correntes teóricas que trabalha com o desenvolvimento da inteligência humana, nenhuma das correntes corrobora a ideia de competência. Mas, como digo, tudo hoje é competência. Abre os livros, diretrizes curriculares, todo mundo, o IDEB vai falar de atingir competência, todo mundo trabalha com competência. O drama disso. Qual é o drama dessa situação das competências? E de tentar instituir uma ideia de competência. O que eles estão falando de competência, essencialmente, Todos pela Educação, tem a ver com a chamada teoria do capital humano. Uma velha conhecida do debate educacional que vem de maneira sistemática desde 1962 do século passado, quando Theodore Schultz ganhou o prêmio Nobel, dizendo que a educação pode ser um fator da produção. Nós temos matéria-prima, temos os insumos tecnológicos, e a educação é um fator da produção. Não era uma ideia original, no sentido que já havia isso em Taylor, no Fordismo, mas ele dá um status econômico
e faz modelos matemáticos que tornam isso uma ciência legitimada, entre aspas, por um prêmio Nobel. Não é pouca coisa um prêmio Nobel. Com a ideia de que os seres humanos são capital humano, o diagnóstico do empresariado, dos setores financeiros, etc., é que no Brasil a educação não está formando capital humano adequadamente. E a culpa, fundamentalmente, em primeiro lugar, é dos professores. Por que a culpa é dos professores? Porque os professores são muito politizados, os professores são indolentes, começa a ter uma adjetivação deprimente. Isso nós vamos encontrar tanto nas entrevistas dos dirigentes, mas também em documentos, inclusive em documentos de organismos internacionais como o Banco Mundial. Enfim, há uma desconstrução da imagem dos professores. Fazem greve demais, não ligam para os alunos, não têm sensibilidade para as crianças pobres, enfim. Os professores fracassaram. Mas não apenas os professores fracassaram. Os gestores municipais e estaduais igualmente fracassaram. Qual é o problema? Se professores fracassam, se os gestores fracassaram, qual seria a solução? Dizem esses movimentos empresariais, que não é só no Brasil, tá? O que eles dizem? Precisamos dar uma generosa contribuição da sociedade civil. A sociedade civil pode ajudar os professores e os gestores, e os diretores, os secretários, a melhorar a educação. Primeiro, temos que mudar a mentalidade do que é o secretário de educação. Secretário de educação não é um organizador da escola pública. Ele é um gestor. Ele tem que primar pela eficiência. Ele não tem que estar olhando a educação propriamente dita. Ele não tem que ter uma mirada estratégica para a educação pública. Ele tem que cumprir critérios de eficiência. Ou seja, ele deve buscar, os chamados agora gestores, devem procurar organizar o seu trabalho de modo que a sua intervenção junto aos diretores e aos professores permita melhorar a eficiência da escola. O que é melhorar a eficiência? Aí tem quantitativos, atingir o índice tal do IDEB, reduzir a distorção em dados de séries, e aí vai, consecutivamente, uma série de indicadores de eficiência. E os professores, esses, lamento, mas não tem jeito. Porque o que eles estão essencialmente dizendo, e o teórico da CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina, foi de uma sinceridade também comovente. Ele disse o seguinte: os professores não aceitam mudança dentro da escola. Ou seja, naquele período áspero do neoliberalismo, os professores estão fazendo greve, estão reclamando, enfim, estão insatisfeitos. Os professores não aceitam mudar a escola. Então, ele diz, isso é um cara chamado Labarre, ele diz o seguinte: temos que fazer o mesmo que aconteceu nas fábricas do século XIX. O que aconteceu nas fábricas do século XIX? O trabalhador que conhecia um determinado processo industrial, sabia fazer as coisas, tecidos, etc., o seu conhecimento foi subsumido, foi incorporado às máquinas, foi incorporado na tecnologia. Então ele tem que operar máquina. Ele não faz mais diretamente o fio, o tecido, o algodão para fazer tecido, etc. Agora, ele faz operação com máquina. O conhecimento que ele tinha ficou incorporado, introjetado, subsumido dentro das máquinas. Com isso, o trabalhador perdeu o poder. Com isso, o trabalhador perdeu o poder. Porque uma coisa é você substituir um operador da máquina. Outra coisa é você substituir uma pessoa que tinha um conhecimento do fazimento das coisas, que demora anos. O que seria isso na educação? Labarca diz: temos que substituir, quebrar o monopólio do conhecimento dos professores e incorporar o conhecimento dos meios tecnológicos. Quais são os meios tecnológicos? Livros, cartilhas, sistemas de ensino modalizados que vêm das empresas, de modo que o professor seja aquilo que o secretário de Educação do Rio de Janeiro, também numa franqueza comovente, sintetizou de forma brilhante. Ele diz: nós queremos que os professores do Rio de Janeiro sejam
entregadores de conhecimento. Porque você vai pegar a cartilha e vai discutir essa cartilha com o seu aluno. Isso significa uma expropriação do conhecimento dos professores. O que é expropriar? É despossuir o conhecimento. E com isso, nós teríamos uma pedagogia de resultados objetiva, mais eficaz, né? Perseguindo as metas do IDEB, perseguindo os descritores das competências, e aí vai consecutivamente. Então foi essa a lógica do liderado. E é triste que isso tenha acontecido naquele contexto. E o problema é que essa política, que é uma política de um bloco de poder e de um setor importante do empresariado brasileiro, ela, quando abre o debate sobre o Plano Nacional de Educação, ela já é uma política suficientemente hegemônica dentro do bloco de poder. Prova disso, realizamos a CONAI em 2010, para quê? Para criar diretrizes para um novo plano. Foi para isso a CONAI? Mobilizou o país inteiro, etc. Realizaram a CONAI com limites, dificuldades, enfim, não vamos debater a CONAI, mas o fato é que o documento indica com clareza 10% da educação pública, indica com clareza a necessidade de um sistema nacional articulado de educação, enfim, está dando orientações para que o plano pudesse levar adiante a questão da escola pública. Eu creio que não há dissensos importantes na avaliação de que o PL 8.035, quando foi apresentado, não tinha relação com a política. Não tinha. E o PL 8.035 começa com a questão material, do dinheiro, e responsabilidade sobre o dinheiro. Ou seja, que é um ponto fundamental do debate de 2001. É um plano em ciclo inodoro, incolor, é um plano que tem materialidade, tem aquisição de recursos, vai ser operativo, vai fazer as coisas acontecerem, que vai redefinir a ordem de grandeza de recursos públicos para a educação pública. A ordem de grandeza, veja, estou falando, montante de recursos. O PL 8.035 prevê 7% para a educação. Ponto. Qual é o problema dessa população? Primeiro, 7% daqui a 10 anos, porra, é pior do que estava já em 2001, né? Vamos falar sério, era voltar a 2001. Mas esse não era o único problema do 7%. Jogando ele para 2021 naquele momento. O problema mais sério era que era 7% PIB para a educação pública. Faltava um detalhezinho primordial, pública. Não era para a educação pública, para a educação. Como assim? Educação? O que entraria aí, então? Todas essas políticas de parceria público-privada que implicam uma soma enorme de recursos. FIES, ProUni, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras, todas as políticas de creches, escolas de educação especial são conveniadas, e algo muito, mas muito perigoso, muito perigoso. A possibilidade de que o Brasil aderisse a um modelo escolar, já está em curso nos Estados Unidos e em outros países, que é o modelo das escolas charter. Para o problema das escolas charter, eu vou explicar rapidamente o que é isso. Já está sendo encaminhado pelo Itaú Social, que é o líder do Todos pela Educação, em Pernambuco. Uma escola charter é uma escola pública, normal, escola pública, normal, nós temos, mas agora, ela vira uma unidade orçamentária própria, administrada por uma empresa. Então, o professor não é mais do município de Ilhéus, ele é professor da Escola Municipal X. Ele não é mais o professor da rede pública, é o professor daquela escola. O recurso público é repassado direto para a escola charter, que contrata, demite, mantém as metas, etc., como se fosse uma escola privada. Na realidade, deixa de haver sistema público de educação municipal e estadual. Deixa de existir.
Como a formulação de que a verba pública pode ser utilizada em abstrato, se tem um governo que tem convicção de que a escola charter é o melhor, não tem mais obstáculo legal, e aí mora o perigo. Outra possibilidade são os vouchers. Já foram tentados no Chile. O voucher é um cheque que a família recebe, digamos, R$100, e a família escolhe se quer botar numa escola pública, digamos, a escola pública municipal tem que aceitar o cheque de R$100, e ela vai ser mantida com esses cheques totais. Mas a escola pública pode não ser opção daquela família. Ela pode usar o cheque e falar assim, vou botar no meu bolso mais 50 e vou para a escola privada, amiguinhos do céu, sei lá, qualquer nome assim, boto mais 50 e pago uma escola privada na crença que aquela escola é melhor que a escola pública. É possível com o plano, da maneira que estava aberto? É possível. Então, isso gera uma indignação muito grande, uma preocupação muito grande, e o fato é que a proposta original do Lula, apresentada em 2010, foi derrotada, e no final do processo de tramitação da Câmara, com situações exóticas. Dá para imaginar o PSDB desenhando mais verba para a educação? Quem retirou e vetou? É hilário essa situação. Mas foi o PSDB que tem que ser 10% da educação pública. Companheiros, o que vocês fizeram em 2001? Vocês inviabilizaram o Plano Nacional de 2001, como é que agora vocês estão mostrando esse amor? O que aconteceu de tudo? O fato é que nós conseguimos, no final, ter o PL 8.035, quando ele foi votado na Câmara, falava em 10% de educação pública, com infinitos problemas lá dentro, que vou tentar abordar mais rapidamente adiante, mas pelo menos saímos aliviados de que, ufa, conseguimos uma vitória importante aqui com 10% de educação pública. Vai para o Senado, e no Senado houve uma pressão muito grande. Lamentavelmente o ministro Guido Mantega teve um papel muito lamentável, deprimente. Ele chamou a Fiesp, Federação dos Indústrias de São Paulo, e disse que se fosse mantido os 10% do PIB para a educação pública, o país quebraria, que eles tinham que mobilizar seus deputados e senadores. O fato é que o projeto do Senado manteve os 10%, mas sumiu a expressão pública. Volta para a Câmara. Né? O projeto começou de uma maneira, foi para o Senado, foi modificado, volta agora para a Câmara para ser votado de maneira terminal. E aqui, novamente, embates, conflitos, e no que diz respeito aos 10%, volta a expressão 10% de educação pública, UFA. Mas UFA pela metade. Porque o artigo 5º que fala dos 10% para a educação pública, no seu inciso 4º, parágrafo 4, perdão, diz o seguinte: compreendem gastos para a educação pública, todos os gastos privados, FIES, CRUNE, Pronatec, Ciência Sem Fronteira, BNDES, enfim, Sistema S, tudo entrou na verba pública no inciso 4. Ora, fecharam em cima e abriram embaixo. Qual é o problema? Essa abertura, novamente, nos coloca diante do cenário das escolas charter de volta, da educação fundamental, da educação efetiva. Por que isso me preocupa? Nós estamos num momento difícil da vida política brasileira, não sabemos muito bem para onde vai o país vai caminhar, mas eu não tenho dúvida de que existem setores importantes hoje que defenderiam claramente a ideia das escolas charter e da ideia dos vouchers. Né? Então, esta abertura foi muito complicada. Para a situação do financiamento que eu gostaria de destacar, a Constituição definiu 18% de receitas líquidas de impostos da União, 25% dos estados e municípios da receita líquida. É isso? Foi a Constituição, artigo 112. O município e o estado, a receita tributária que eles têm é essencialmente de impostos. Então, os 25% que o município de Ilhéus é quase que o Ilhéus tem de receita. Os 25% que o estado A, B ou C tem correspondem a
3% das receitas do Estado. Os estados vivem essencialmente de impostos, os municípios vivem essencialmente de impostos. Então, os 25% são parte da receita total do Estado e do município. Daí porque, se o Brasil gasta 5% do PIB em educação, 4 pontos do PIB são verbas estaduais e municipais. Qual é o detalhe primordial? A União fica com mais de 65% dos tributos, mas só entra com 1 ponto do PIB. 1 ponto do PIB. E olha como é que parece onipresente na nossa vida, né? Parece aquele personagem que está em toda parte, em todo lugar, mas só entra com 1 ponto do PIB. No entanto, a União, em média, 60% das suas receitas não são de impostos. 60% das suas receitas não são de impostos. São de contribuições. Daí porque hoje a União, que tem um orçamento de 1 trilhão, os 18%, e isso não é fraude, tá? Os 18% são 45 bilhões. A União arrecada 1 trilhão de impostos, sem emissão de títulos, tá? Os 18% são 45. Eu tenho os dados aqui de 2013, deixa eu ver se eu não estou falando errado, mas enfim, se não é de 45, é muito perto de 45. Deixa eu ver aqui. 45,7, é bem pouco. Mas aqui, 45, vamos renovar, 46 bilhões. Se vamos ter 10% do PIB, que é o que queremos daqui a 10 anos, em primeiro lugar, nós temos que saber como é que vai ser feita a agregação de recursos para que seja possível dobrar a verba para a educação. São 5% do PIB para o gasto, vamos ter 10 ao dobro, daqui a 10 anos. Bom, primeiro ponto, daqui a 10 anos, se a receita da educação aumentar 0,5% do PIB a cada ano, nós vamos ter, ao final de 10 anos, uma média nessa década de Plano Nacional de Educação de 7,3%, 7,5% que é uma lástima que novamente não vai ter o 10%. Né? Porque 10% tem que chegar no último ano. Então, se o crescimento for linear, 0,5 pontos do PIB, e no último ano crescer 1 ponto do PIB, que é o mais provável que vai acontecer, nós vamos ter uma média de gasto do PIB para a década de 7,5%. Mas vamos pensar nos 10% do PIB. Como é que nós vamos ter mais? Como é que nós vamos ter mais 5% do PIB? De onde vem esse dinheiro? Os municípios podem colocar esse dinheiro, a meu ver, não podem. Por quê? Porque os municípios já estão colocando 25% da sua receita total. Os estados podem aumentar? Podem, mas pouco. Quem terá que aportar recursos novos no plano? Não tem uma linha sobre isso. Nenhuma linha sobre isso. A única menção que existe é que vão ser incorporados os recursos dos royalties. E os recursos dos royalties estão muito aquém das necessidades. O Brasil teve um PIB em 2013 de 4 trilhões e 800. Isso significa que 10% do PIB é 480 bilhões. Né? PIB, 4 trilhões e 800, 10%, 480 bilhões. Para vocês terem uma ideia de quanto são os royalties, em 2013, os royalties foram de 33 bilhões. Mais 25% deles vai para a saúde. Então, dá aí 20 e poucos bilhões, 24 e poucos, 25 bilhões para a educação. Mas nós vamos precisar de mais 240, tá?
Uma coisa é 25 bi. Para chegar aos 240, tem que ter receita nova. Tem que ter alguma rubrica que diga que, quando for fazer o plano municipal aqui em Ilhéus, quando for fazer o plano estadual aqui na Bahia, vamos ter que pensar nas receitas para poder implementar carreira, piso salarial, né? Vamos precisar de receitas para isso. E não tem previsão. Não tem previsão dentro do plano. Este é o embate fundamental que vamos ter que ter, de exigir que o próximo governo explicite de onde vem o dinheiro do déficit do PIB. Porque senão nós vamos chegar daqui a 10 anos e novamente vamos ter que fazer um novo plano para que em 10 anos consigamos 10% do PIB e a vida passa. Gerações de estudantes, de jovens, estarão tendo a sua escolaridade prejudicada porque não tem recursos de financiamento. A vida dos professores, dos trabalhadores da educação está muito fácil. Está muito fácil. Você que não está aqui na Bahia, mas enfim, no Rio de Janeiro, os nossos estudantes que acabaram a graduação, estão fazendo mestrado, estão ganhando R$1.600. Isso no Rio de Janeiro, você trabalha em 3 escolas, só de ônibus praticamente você gasta o seu salário. Ninguém consegue ficar em uma escola só, tem que dividir a sua carga horária em 2, 3 escolas. Então, isso é uma situação que não dá mais para tolerar. Nós estávamos falando aqui sobre licenciatura. Pô, vamos falar sério, não está fácil convencer os estudantes a fazer licenciatura com as condições de trabalho que estão sendo apertadas dentro da educação pública. Então, tem que ter um choque de mudança, tem que ter uma mudança na ordem de grandeza de recursos. A meu ver, o que são prioridades para fazer a reflexão coletiva agora? A primeira prioridade, a meu ver, seria o embate pelo Sistema Nacional de Educação. Nós temos que definir em lei o que é um Sistema Nacional de Educação pública. Infelizmente, isso não ficou resolvido no plano, mas talvez tenha sido felizmente, porque o plano foi tão mal elaborado que, neste caso, se tivesse uma lei, o sistema ia ser uma lei ruim. Talvez agora, mais organizados e mobilizados, a gente possa lutar por uma lei de Sistema Nacional de Educação que reorganize o Pacto Federativo. E se nós não reorganizarmos o Pacto Federativo, não dá para reorganizar o Pacto. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, a ordem de grandeza de financiamento tem que ser outra. E a responsabilidade, a maneira de articular, a maneira de compartilhar o projeto de nação na educação pública tem que mudar de escala. E segundo ponto, e esse é uma polêmica, nós temos que reavaliar as nossas esperanças e expectativas do custo aluno qualidade. Claro que ele é um avanço em relação ao que temos hoje. É óbvio que é. Mas não dá mais para nós pensarmos na educação pública a partir do número de cabeças. Não dá mais para pensar. Isso está inviabilizando os municípios que têm menor densidade populacional. A distribuição etária da população brasileira está mudando, o perfil demográfico está mudando rapidamente, a população brasileira está envelhecendo, estamos encolhendo o número de estudantes do ensino fundamental e isso tem repercussão na lógica de per capita. Nós temos municípios no Rio de Janeiro que a verba do Fundeb não cobre nada, porque a população não vai ser feita. Sabe quantas escolas no campo fecharam nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, escolas no campo. Essa que a gente defende, a pedagogia, o movimento sem terra, etc. Escolas do campo no Brasil. 35 mil escolas fechadas. E quando nós vamos discutir por quê, é difícil você não escutar o que o secretário de Educação diz. Olha só, eu não tenho como manter uma escola com 12 alunos. Não tem dinheiro para manter 2 professores, né, um funcionário de apoio, uma infraestrutura, porque o que eu ganho com os per capita não cobre. Daí faz o quê? Desloca tudo para poucas escolas e bota as crianças dentro do ônibus. É errado.
as escolas do campo têm que existir como espaços culturais importantes para aquelas comunidades, porque qual é a lógica do agronegócio? Dizer que existe um vazio no campo brasileiro. Está vazio, nós estamos ocupando o que estava vazio. Não, não é verdade. Tem camponeses, tem resistência, tem histórias, tem lutas. Nós precisamos trabalhar a questão das escolas do campo. Enfim, mas é forçoso reconhecer que com o per capita não dá para manter. Mas essa questão da lógica do financiamento, eu destacaria de forma importante. E o último ponto que eu acho que é necessário para nós trabalharmos nós vamos ter que ser muito hábeis e criativos para quebrar a lógica de que vamos cumprir metas, bater metas, que não tem significado real no conhecimento das crianças e dos jovens que estão nas escolas. A lógica de que é o IDEB que é tudo ou nada, é o céu ou o inferno, e que temos que ter um material pedagógico voltado para o IDEB, que o professor é aquele que entrega conhecimentos para viabilizar o IDEB. Isso deu errado nos Estados Unidos. Tem um livro extraordinário que agora foi traduzido, da Diane Havich, que foi subsecretária de Educação do governo Bush filho. E ela disse que foi uma organizadora desse sistema de índices, de avaliação, e que ela percebeu, ela é uma pessoa correta, enfim, honesta, ela pode ser uma pessoa conservadora, ninguém que é conservador não trabalha no governo Bush, mas enfim, era uma conservadora honesta, e ela disse, olha, eu comecei a perceber que nós estamos destruindo a escola pública nos Estados Unidos. E ela escreveu um belo livro mostrando que a lógica das metas e da avaliação está retirando o que é mais apaixonante na escola, que é o processo do conhecimento, da cultura, das experiências, enfim. Nenhuma criança vai ter imaginação inventiva se não tiver um trabalho efetivo com a arte. Nenhuma criança vai ter imaginação inventiva se ela não pensa cientificamente. Ela sabe o que é uma hipótese, como é que é o experimento, como é que é o teste, se o conhecimento é verdadeiro, se não é. Nada disso está dentro desses índices. Então nós estamos fazendo uma escola que exige conhecimentos instrumentais. Vejam, na ótica empresarial, o que é necessário é que a escola forme o exército industrial de reserva. É isso, pessoas que têm as competências mínimas. Mas nós não podemos permitir que o empresariado se aposse da ideia do que é uma escola pública. Por isso que eu acho que este encontro e a participação de vocês, né, de secretários, professores, sindicatos, movimento da universidade é tão importante para que a gente possa retomar no país de uma forma mais ampla e articulada, como fizemos agora no Encontro Nacional de Educação, 2.000 e tantas pessoas que estavam, estudantes, professores, enfim, há muitas iniciativas hoje no país para nós retomarmos conceito e projeto para a educação pública. A educação pública, ela não pode estar aprisionada por esses movimentos empresariais, porque eles são incompatíveis com o projeto de escola pública. Eu acho que a nossa responsabilidade agora é enorme, que temos um plano com muitos problemas, mas a vida real sempre nós vamos trabalhar as contradições, vamos buscar as resistências e a maneira criativa de fazer a nossa efetividade, o nosso trabalho pedagógico nos municípios, dentro das salas de aula, dentro das escolas, dentro de projetos, mas seremos mais fortes se fizermos isso de forma mais articulada e coletiva.